Boa noite, estamos aqui nessa segunda live da Semana da Mulher Real. Para quem está participando, ontem a gente teve a aula de espontaneidade, elemento água, o que é que essas coisas têm em comum, o que isso influencia na vida da mulher. Fizemos uma meditação, algumas mulheres se conectaram, outras surgiram dúvidas, começaram a pensar em coisas que ainda não tinham pensado. E para quem ainda não se inscreveu na semana, tem tempo, o material vai ficar disponível. E para quem ainda não entendeu o que é a Semana da Mulher Real, a Semana da Mulher Real é o seguinte: tem 4 pontos do meu ponto de vista profissional, pessoal, enquanto mulher, que eu tenho notado que nesse movimento do feminino a gente tem se esquecido de olhar para eles, mas que eles fazem parte do universo feminino. Boa noite para quem está chegando. O que são esses 4 pontos que eu falo, que são importantes e que do meu ponto de vista liberta as mulheres, né? Resiliência, mulher real, né? O real, resiliência, o R de resiliência, o E de espontaneidade, que é o que a gente vai ver hoje, o A de autoconfiança e o L de liberdade, né? Então a gente vive num mundo onde nos coloca em tantos padrões que a gente vai se perdendo daquilo que realmente é belo em nós. E esses 4 pontos, eles, quando a mulher consegue equilibrar eles, consegue olhar para eles e consegue se integrar com eles, fica muito mais fácil de caminhar pelo universo feminino de forma mais livre. Então foi por isso que eu criei a Semana da Mulher Real, para que toda essa teoria, toda essa prática que eu vivencio todos os dias na minha vida pudesse chegar até vocês da forma que chegou para mim, né? Transformando a minha própria vida. Boa noite, Aritéia, boa noite, José Flávio, boa noite, Alex, boa noite às pessoas que estão aqui na live, boa noite, Fernanda, Larissa, todo mundo aí que eu vi subir, aparecer por aqui. Então, como eu ia dizendo, né? Que caminhos ficam mais fáceis? Não para a gente cortar caminhos, porque existem coisas que a gente precisa viver, não tem como, né? A gente precisa viver para evoluir. Não existe coisas do tipo siga esse caminho e tudo será perfeito na sua vida. Não, a vida não é um livro de receitas, né, da qual vai ser igual para todo mundo, mas existem caminhos que nos ajudam a trilhar de uma forma mais interessante, de uma forma que nos integre, que nos liberte, né? E quando eu me deparei com os elementos, terra, água, ar e fogo, foi algo que me tocou profundamente, porque tudo fez muito sentido. E mais uma vez, para as meninas que estão na Semana da Mulher Real, elas vão entender, já disse isso para elas, mas para quem está aqui na live,
Esses elementos, eu tô falando do lugar do inconsciente. Boa noite, Mari. E não de um lugar da astrologia ou da Ayurveda, que também trazem esses elementos para que a gente pense, né? E eu olhei para todos eles, né? Desse ponto de vista todo. Mas o que eu estou trazendo aqui é algo como arquétipo, algo como um símbolo que norteia o nosso inconsciente, que é igual para todos nós. Então, quando eu me deparei com esses elementos, eu entendi que eles podiam ser recursos para que a gente pudesse acessar partes do nosso feminino, partes do nosso ser e se integrar mais profundamente com nós mesmas, né? A partir dos elementos. Boa noite, Rose. Então, foi por isso que para cada ponto desse que eu considero ser importante para o universo feminino, resiliência, espontaneidade, autoconfiança e liberdade, eu associei com um elemento. Então, a resiliência, que a gente já falou por aqui, eu associei o elemento terra. A espontaneidade ao elemento água. A autoconfiança ao elemento fogo. E a liberdade ao elemento ar. E olha só que interessante, né? Ainda se eu puder fazer comparações. O elemento terra eu posso comparar com o arquétipo da mãe, com a lua cheia. O arquétipo água eu posso comparar a donzela com a lua crescente. O arquétipo fogo eu posso comparar com a feiticeira que existe em nós, né? Esse fogo que existe na gente. E o elemento ar eu posso comparar com a sabedoria que vem da bruxa, que vem da anciã. Então, eu acho muito interessante, a gente sempre está fazendo essas correlações. Elas ajudam a gente até trazer para o nosso universo, para o nosso mundo pessoal, muita coisa. Afinal de contas, nós somos a Carol Lana, que é minha professora de ginecologia natural, ela diz que nós somos oráculos andantes, né? O nosso corpo é um oráculo, né? Porque tudo que acontece no nosso corpo é um sinal pra gente, tudo que acontece à nossa volta é um sinal pra gente. Uma borboleta que passa, né? Algo que cai no meu pé, uma unha que quebra. E esses pequenos detalhes que quando a gente começa a se conectar com os elementos, se conectar com o que a gente está sentindo, isso vai criando uma teia de autoconhecimento muito grande, né? Então, hoje a gente vem falar de espontaneidade. E a gente tem um estereótipo sobre ser espontânea, né? É aquela pessoa que chega, que se apresenta, que fala fácil, que não necessariamente. Do meu ponto de vista, a espontaneidade tem muito a ver com eu expressar a minha própria verdade. E não necessariamente eu preciso ser uma extrovertida para ser espontânea. Eu posso ser uma mulher introvertida e espontânea, né? Então a gente entra muito em padrões e por entrar em padrões aí a gente coloca as nossas características dentro de um pacote, se são qualidades ou se são defeitos. Mas o que não somos nós, senão a soma de nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Eu lia outro dia no livro, no curso que eu estou fazendo de mitologia, o professor dizia o seguinte: você não existe sem os seus defeitos. É forte, né? Mas realmente é isso, nós não existimos sem os nossos defeitos. Ele faz parte integrada de quem somos.
Então, tudo que a gente vive tem luz e sombra, tudo tem dois lados, tudo a gente pode olhar e entender um pouco o quanto isso nos conecta com a nossa própria essência, né? Então, vamos parar para pensar, verdade, né, Mari? Então, vamos parar para pensar comigo. Se espontaneidade e o elemento água andam juntos, por que eu fiz essa correlação? Da onde eu tirei isso? O nosso corpo é água. Ele tem uma dose muito grande de água. Nós, no nosso processo de nascimento, estamos envolto a água dentro do útero da nossa mãe. A gente não vive sem água. E a Terra é completamente influenciada pela Lua, que interfere diretamente nas marés. Então, se a Lua interfere nas marés, ela também interfere em mim, nos meus movimentos. Então, vamos pensar. A Lua, quando está crescente, ela está extrovertida, ela está para fora, ela está alegre, ela está donzela, o nosso corpo também fica aberto para receptividade. Na lua cheia, então, nem se fala, ela está completamente extrovertida, completamente aberta e receptiva. Assim também estamos nós. Na lua minguante, as marés voltam, as águas começam a voltar. E assim nós também estaremos. Nós também começamos a entrar em introspecção, a voltar para dentro. E na lua nova, mais para dentro ainda, mais para dentro da caverna. Essas águas flutuam. O que eu tô querendo dizer para você com isso? As nossas águas, elas se concentram na mulher principalmente no útero. Lá na aula da Semana da Mulher Real, a gente viu isso, né? Fizemos até uma meditação para nos conectarmos com o nosso útero. Então, o que acontece? Nós sofremos muita influência desta água do nosso útero. Então, a nossa espontaneidade, ela tá muito conectada com isso. Então, vai ter momentos em que eu vou estar mais extrovertida e momentos em que eu vou estar mais introspectiva. Até pelo movimento do meu ciclo interno, do meu útero. Mulheres que usam anticoncepcional também sentem. Mulheres que não têm o útero, que já precisaram retirar o útero, também sentem. Energeticamente, o nosso ciclo é natural, é muito forte. O nosso sangue, ele é sagrado, né? Como eu disse para as meninas ontem. O nosso sangue, ele é um óvulo não fecundado. Ele é um óvulo que veio carregado de herança biológica, de herança ancestral. O nosso sangue não deve ser olhado como algo ruim, como algo fedido, como algo impuro, né? Então, todas essas coisas a gente aprofundou e a gente olhou lá na aula. E aí surgiram algumas dúvidas das meninas na aula e essas dúvidas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre elas aqui, tá? Então, teve uma das participantes que colocou o seguinte, que ela tem muitas cólicas, né? E que a mãe dela não tem cólicas e que ela tem, e que ela ficou preocupada com isso. Então vamos lá, vamos parar para pensar. Eu disse que o nosso corpo é um oráculo e que tudo que acontece no nosso corpo, na verdade, é um chamado para a gente olhar para alguma coisa. O que são as cólicas menstruais? Primeira coisa, a gente precisa entender que o nosso útero tem uma função.
muito, muito forte. A função dele não é só reprodução, mas é a função primordial do nosso útero. E quando um óvulo se desprende e não é fecundado, há um sofrimento intrauterino, há um sofrimento desse útero por conta desse óvulo que se foi e que não vai voltar mais, tá? Então, o próprio útero, vamos dizer assim, chora. Quando a gente sente cólica, primeira coisa, a gente precisa desprezar os aspectos físicos. O que eu quero dizer com isso? Médico, exames. A gente precisa entender se tem um ovário policístico, o que está acontecendo dentro desse útero fisicamente, para a gente poder olhar para os aspectos emocionais e dizer que é só emocional. Mas de forma geral, as cólicas, elas vêm para dizer assim: pare, pause, respeite o seu ciclo, olhe para você, olhe para o seu feminino, acolha o seu feminino, né? E muitas vezes as mulheres, e por todas as crenças que a gente escutou sobre o ciclo menstrual e tudo mais, a gente nega o nosso próprio ciclo de forma inconsciente, porque a gente não quer crescer, né? Menstruar é vir para a vida adulta, é sentir o prazer, é sentir desejo sexual. E quando a gente, então, menstrua, a gente tem o direito de sentir prazer também, de sentir desejo também, de sentir atração física. Então, a menstruação, quando ela vem somada de cólica, e uma cólica inexplicável, a gente precisa olhar para esse ser mulher, para esse desejo feminino, que muitas vezes não está sendo olhado, não está sendo percebido, não está sendo sentido. E quando eu tô falando esse ser mulher e o prazer de se ser mulher, não necessariamente é sobre ter uma relação sexual, mas o prazer de estar aqui nesta terra como mulher, né? Então a gente olha muito, por conta das crenças limitantes colocadas sobre o feminino, as dificuldades de ser mulher e não as qualidades de ser mulher. E nós somos as duas coisas, como eu já disse aqui. Nós somos qualidades e defeitos. E isso que nos compõe, né? Aí teve uma outra participante que colocou o seguinte: eu me conecto com o meu ciclo, já entendi tudo isso, já me coloquei, já sei quando estou ovulando, já sinto tudo isso, já sinto o desejo, né? Já sei de todo esse processo interno, mas eu não escuto o meu útero. E aí eu não escuto a fala dele, daí eu diria o seguinte para vocês: o que de fato seria essa voz do nosso útero? A cólica é uma voz do útero, por exemplo. Para cada mulher, para cada ciclo, para cada fase, o nosso útero vai falar de um jeito. Então não existe uma regra, existe uma conexão e um prestar atenção em cada ciclo, em cada movimento seu, em cada coisa que acontece. Sabe aquela vozinha que diz assim para você: não sai? E você sai? E aí depois você se lasca, né? Essa vozinha é a nossa intuição, que está, do meu ponto de vista, completamente ligada ao nosso útero, que muitas vezes a gente nega e a gente não olha, a gente não percebe, né? Então tudo dentro da conexão com o universo feminino, com o nosso útero, é um sinal. E aí cada mulher vai ter o seu. É por isso que eu disse, não há uma receita.
Não há uma coisa assim, faça desta forma que você vai conseguir se conectar com o seu útero, com o que ele tem para te dizer, com as memórias ancestrais que tem nele. Não, para cada uma vai ser de um jeito. E aí é o nosso movimento de nos colocarmos em conexão com esse útero todos os dias, né? Não só na questão fisiológica. A Pabla, que tem um livro sobre o Manual de Ginecologia Natural, ela diz o seguinte, que por conta de todas as crenças limitantes, vamos dizer assim, uma herança patriarcal, aquilo que era muito natural entre as mulheres, vamos dizer, a nossa tenda vermelha, onde a gente se conectava com o nosso ciclo e com todas essas questões, ela foi considerada esse ciclo natural, esse contato natural com o nosso ciclo e com todos esses segredos que envolvem, esses mistérios que envolvem o universo feminino, foi considerado heresia, né? Então, mulheres que sabiam sobre ciclo menstrual, os chás, vamos dizer assim, as curandeiras que lidavam com isso, ou até mesmo as próprias mulheres que faziam para si mesmos chás e entendiam de si mesma, muitas delas foram queimadas na fogueira. Então, esse saber que é intuitivo, que está dentro da gente, também vem carregado de um medo que nos bloqueia de acessar essa memória, né? Isso está lá no nosso inconsciente coletivo. Então, o que acontece? A gente tem medo de acessar isso, porque a memória ancestral, a memória que está lá no nosso inconsciente coletivo sobre isso, nos colocou um dia na fogueira, né? Então, a gente fazer essa conexão é um processo de desconstrução diária, é um caminho de autoconhecimento profundo, né? Então, a Pabla, ela até coloca que a ginecologia natural, né, que é o saber sobre o feminino, acabou ficando restrito na mão de algumas pessoas, né, da medicina, por exemplo, né? E aí a medicina traz da forma corporal, e aí a gente acha, né, que autoconhecimento nesse sentido é apenas conhecer o nosso ciclo, mas é uma parte, mas não é o todo. O todo é esse caminho intuitivo de se conectar com o nosso útero através de todos os sinais que ele dá. Então, que lua desceu? Se desceu na lua crescente, se desceu na lua minguante, se desceu na lua cheia, se desceu na lua nova. Eu tenho, inclusive, mulheres que trabalham com... elas observam o que o sangue menstrual forma no absorvente, né? Que às vezes forma desenhos. E eu comecei a prestar atenção que eu uso absorvente de tecido já num movimento de proteção à terra, de proteção ao meu próprio corpo, né? De cuidado com o meu próprio corpo. E realmente tem vezes que fica nítido, fica claro, sabe? O desenho, assim, você vai olhar o significado, você fala, nossa, tudo a ver com o que eu tô vivendo. Então, essa pura sincronicidade intuitiva, que quando nós mulheres começamos a prestar atenção, a gente vai ficando mais espontânea, a gente vai ficando mais verdadeira, a gente vai podendo expressar quem a gente é, né? Então, do meu ponto de vista, a espontaneidade, ela tem tudo a ver com a água, com esse elemento que está dentro da gente, está dentro do nosso útero e faz todo esse processo de reconexão com o nosso feminino. Então, a água, ela tem a energia, o elemento água tem a energia do feminino, tá? E ela traz a sensibilidade para o nosso universo.
Quais são as características da água, então? Vulnerabilidade, flexibilidade, emoção, sensibilidade, receptividade, intuição, nutrição, voz interna, inconsciente, renascimento. Quantas coisas o elemento água nos conecta. E é nessa conexão que a gente consegue expressar a nossa espontaneidade. Novamente frisando, espontaneidade não é uma caixinha que a gente tem que entrar dentro e se parecer com alguém para ser espontâneo, né? A espontaneidade, ela vem de dentro, vem desse caminho que eu me conheço e eu sou assim. Não para cantar, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou ser Gabriela para sempre, não vou mudar nunca. Não, não é nesse sentido. É num sentido de que eu me reconheço. E ao me reconhecer, ao reconhecer a minha essência, então eu sou espontânea. Tá? Então, ele é um processo, a água nos coloca totalmente conectadas com o nosso útero, com o nosso feminino, tá? Só que aí é assim, até hoje a gente falou sobre energias femininas, a água, a terra, e para a gente se manter em equilíbrio, a gente ter força para poder fazer os movimentos que a gente deseja fazer, até para a gente se sentir livre desses padrões tão rígidos sobre o feminino, nós precisamos nos conectar com a energia masculina também, que existe dentro de nós. Obviamente que nós vamos nos sobressair, vai sobressair na gente a energia do feminino. Mas é importante que a gente possa se conectar, então, com os outros elementos para trazer essa energia masculina e esse equilíbrio. E quais são os elementos masculinos? O fogo e o ar, tá? Que é o que a gente vai ver nos próximos encontros, lá na Semana da Mulher Real, para as mulheres que forem que estão inscritas, tá? Algumas estão participando intensamente, fazendo as meditações, partilhando o que está sentindo, tá muito gostoso, tá? Estar ali naquele grupo com aquelas mulheres. E amanhã, então, a gente vai estar falando sobre autoconfiança, sobre o elemento fogo e trazendo até um pouco de sexualidade. Afinal, o fogo nos acende. E amanhã é sexta-feira e a lua cheia vai estar em Leão. Então, assim, tudo pede para a gente olhar para esse elemento fogo, né? E ver como é que ele está em nós, de que forma ele está em nós. Percebe que essas características todas, essas leituras todas nos ajudam a compor o que é a nossa própria personalidade, que é complexa, né? E o Jung trouxe várias formas de você olhar para traços de nossa personalidade, por isso que ele utiliza tantos recursos, né? A autoconfiança, a confiança tá dentro da gente, né, Mari? A gente só precisa dar um estalo assim, né? E novamente, sempre lembrar, nós somos cíclicas. Então, a nossa confiança, ela também vai oscilar, assim como oscila a resiliência, assim como oscila a espontaneidade, a confiança também vai oscilar, porque a gente é cíclica, tá? E a gente se torna mais forte ainda quando a gente acolhe essa ciclicidade e a gente passa a viver essa ciclicidade, certo? Meninas, e quem tá aqui na live, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que é interessante da gente pensar sobre o elemento água e a espontaneidade também, é o que há um grande desafio deste elemento dentro da gente, que é
a flutuação de humor, a mudança de humor. Eu não tô falando de nenhum transtorno de bipolaridade, nada disso não, mas sim de algo que é inerente a gente, a nós seres humanos, tá? A instabilidade emocional, a sensibilidade exagerada, a dramatização, sabe? Aquele drama geral que às vezes a gente faz quando se dá conta de algumas coisas, quando a menstruação tá para descer, né? Então é muito interessante olhar desse ponto de vista, tá? Que mais que eu poderia estar falando para vocês? Mas a água também tem uma coisa muito legal, que ela nos ajuda a identificar as nossas emoções, tá? É muito gostoso poder se conectar com esse elemento e nos conectar com as nossas emoções, né? Identificar as nossas emoções. Não tem nenhuma emoção errada. O que é prejudicial para a gente é quando a gente fica no vácuo, quando a gente não identifica o que a gente está sentindo. Aí a gente vai entrando no piloto automático, e daí a gente vai fazendo coisas que depois a gente se arrepende. Mas sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, tudo isso é muito natural. Mari, obrigado, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Para a gente encerrar nosso encontro hoje, esperei aqui ver se alguém queria perguntar alguma coisa. Eu vou tirar um oráculo, né? Que o oráculo eu acho, nossa, fantástico, porque ele traz uma mensagem do coletivo, ele traz uma mensagem daquilo que estamos vendo no momento. Eu sempre gosto de frisar isso, né? O oráculo, ele revela, eu tenho estudado muito os oráculos, tenho vários, adoro, fiz o meu próprio oráculo, justamente por isso, ele nos ajuda a olhar para alguns aspectos que nós não estamos enxergando. Então, nenhum oráculo está prevendo o futuro, nem o tarô prevê futuro. Ele está fazendo você olhar para algo da tua personalidade. Ele está fazendo você olhar para algo da tua vida que você não está enxergando, que você não está vendo, que não está claro, tá? E aí eu escolhi o oráculo hoje dessa moça aqui, ó, que chama Maia, tá? Ela tem um monte de produtos no Instagram dela, Maia Juricic, tá? Eu adoro ela, é muito legal o trabalho dela, muito delicado, muito feminino. Ela tem vários produtos muito legais, assim, sabe? Acho que vale a pena entrar no Instagram dela. E ela faz muitas mandalas, e o oráculo dela é um oráculo sobre mandalas, tá? Então, para a gente encerrar a nossa noite e levar uma palavra, eu vou tirar uma mandala nesse oráculo lindo pra gente. E esse oráculo, ele tem frente e verso, explicando. Então, não dá simplesmente para você tirar. Há várias maneiras, ela explica, né? Há várias maneiras de tirar. É bem delicadinho, gente, olha. Vem dentro de uma sacolinha assim. Eu adoro essas coisas. Então, vamos lá. E daí a gente vai ficar com o oráculo que ficar aqui. Essa aqui, ó, que saiu pra gente. Olha só que mandala mais linda, tá de ponta cabeça, inclusive. É assim, ó. Olha que linda essa mandala. Em cores do verde, do laranja, do amarelo, do marrom. Vamos ver que mandala é essa. Nossa, mandala do elemento terra. Olha aqui. Que a gente tá falando tanto de elemento, né? Vamos ver o que ela explica sobre o elemento terra, então, tá? Que é um elemento feminino que tá conectado aí com a água também. A terra é representada pela solidez, nutrição e acolhimento. É através deste elemento que reconhecemos nossa fortaleza, onde reside nossa firmeza. Estabilizamos nosso centro através da persistência e da resistência.
É a partir disso somos capazes de dar força e formar a natureza concreta dos acontecimentos, dos desejos e da necessidade, entendendo também a necessidade de nutrir e acolher constantemente essa realidade material ou estabilidade interior, para que este, além de concreto, se estabeleça e perdure, permanecendo sólidos como a terra. Linda, né? Então, a gente falou sobre o elemento terra, sobre o elemento água. A sugestão que eu dou para vocês é que aqui, aparentemente, esse elemento está em falta no nosso grupo, hein? Precisando de mais terra, mais resiliência, mais pé no chão, tá? As cores, elas interferem muito nessa conexão com os elementos, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu sinto que eu tô precisando dessa firmeza, que eu tô precisando ficar mais conectada, mais organizada, eu busco usar peças que me colocam em correlação com o elemento terra, que são exatamente essas cores que estão aqui, tá? O laranja, o marrom, o verde, a estampas de animais, né? Terrestres, como a onça, por exemplo, o elefante, né? Eu coloco nessa cor para que o meu inconsciente vá associando e se conectando com isso. Experimenta fazer isso para você ver a diferença que vai dar, tá? Quando eu, por exemplo, estou precisando ser mais flexível, mais acolhedora, eu busco usar o azul ou até mesmo uma peça, ou até mesmo uma pedra correlacionada com um cristal correlacionado com aquele elemento, né? E busco colocar dentro do meu ambiente as cores correlacionadas com esse ambiente. Então, se eu colocar um ambiente e colocar muita cor, muito marrom, vai ficar muito terra, vai ficar muito concreto. Então, aí eu vou precisar colocar umas outras cores, né? Um quadro diferenciado. Eu sempre vou tentando fazer essas correlações para a gente ter um ambiente em que o nosso inconsciente bate o olho e se sente também acolhido, se sente também equilibrado, né? Parece bobo, mas não é, tá? Então que nesse dia, amanhã, busque olhar um pouquinho para esses dois elementos que a gente já olhou, que a gente já trabalhou, né? Coloca ali peças que possam estar trazendo para você essa conexão com esses dois elementos, né? Um brinco, algo que esteja correlacionado. O elemento água é o azul em peso, né? O rosa também pode trazer, o floral também traz um pouco dessa conexão com o elemento água, tá? Meus amores, era isso que eu tinha para passar nessa live hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente já tá no finalzinho para encerrar. Eu nem sei que hora que é aqui, mas o conteúdo que eu tinha para passar era esse, tá? E quem tá aqui não se inscreveu na semana, pode se inscrever, o link tá na bio, né? Entre em contato com a gente. E quem se inscreveu, quem tá participando da semana, amanhã a gente tem um grande encontro. Vamos passar o final de semana aí com essa energia de fogo, né? Trazendo fogo aí pra gente, para deixar a gente autoconfiante, né? E para trazer esse equilíbrio, certo? Então é isso, meus amores. Grande beijo, nos vemos amanhã às 20 horas para quem tá inscrita. Beijo, beijo, até mais.